Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pod Vocações e hoje vamos falar da vocação sacerdotal. Teremos um convidado muito especial, o nosso pároco, Padre Diego. Tudo bom, Padre Diego? Tudo bem, Fabiana? Padre Diego, se apresenta um pouco para a gente. Eu sou Padre Diego, tenho 34 anos, 8 anos de sacerdócio, sou da Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga, e atualmente sou pároco da querida paróquia São Cristóvão, em Campo Verde. Padre Diego, conte um pouco sobre o Senhor e como surgiu esse chamado ao sacerdote. Então, eu sou natural de Ribeirãozinho, Mato Grosso. Hoje pertenço à Diocese da Barra do Garça, então era a Diocese de Guiratinga. E o início da minha vocação, do início do meu chamado, ele se deu obviamente ali no seio da minha família e também aos 11 anos, quando eu fui convidado a ser coroinha. Então fui convidado pelo pároco local a ser coroinha, aceitei o chamado dele para esse ministério. Então, ali fiquei um tempo servindo, participando das missas, também regularmente na catequese, e dali me foi despertando, então, o chamado para a vida sacerdotal. Fui vendo ali o padre, a missão dele, junto à comunidade, e isso foi algo que, assim, me trouxe uma admiração, e, de fato, eu fui sentindo, assim, comecei a indagar para mim mesmo, a ponto que eu cheguei na minha família quando eu tinha 12 anos, e comentei para eles que eu tinha vontade de ser padre. Então passaram-se 2, 3 anos e o padre Magal, que era o nosso pároco, ele então convidou no final, ali em meados de 2005, se eu gostaria de ir em Alto Garças, era o nosso seminário menor, para fazer um encontro vocacional. Eu aceitei o chamado e fui para Alto Garças no final de 2005, fiz um encontro vocacional e de fato, me acolheram no seminário. E no ano de 2006, janeiro de 2006, eu entrei no seminário. Então, fiquei 2 anos como seminarista menor em Alto Garças. Depois, fiquei 2 anos em Primavera do Leste. Terminei o ensino médio e o seminário menor. Também fiz um ano de propedêutico. Depois, fui para a Várzea Grande. Fiz 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Não ordenei. Terminei, então, o período ali dos estudos que nós devemos fazer, que é a filosofia e a teologia, para receber o ministério sacerdotal. Depois fiz meu estágio pastoral na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Nova Brasilândia. Quando ordenei diácono, fui para Salto da Alegria, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Depois, no final do ano, em 4 de novembro de 2017, eu ordenei, então, padre e fui fazer a minha missão como vigário paroquial na Concatedral São Francisco Xavier e na paróquia Santo Antônio Maria Claré, em Paranatinga. Depois, em outubro de 2018, o Dom Dérico nomeou pároco e reitor do Santuário de Santana, Chapada dos Guimarães. Ali fiquei por 7 anos e agora estou na querida paróquia São Cristóvão de Campo Verde. Então, é mais ou menos assim, contando um pouquinho da minha história vocacional. Que caminhada linda, né? O senhor, como sabe, um acompanhamento vocacional, um retiro vocacional faz muita diferença na vida dos jovens, né? E muitos sentem esse chamado desde a adolescência. Eu que estou no SAV, né? Já tenho acompanhado isso, que é muito jovem, que sente esse chamado. E esse acompanhamento, essa acolhida da igreja faz muita diferença, né? Quando o senhor entrou para o seminário, o senhor já tinha 18 anos. Hoje sabemos que é a partir dos 18 anos, né? Antigamente podia entrar até mais cedo, mas o senhor já tinha 18 anos. Quando eu entrei, eu tinha 14 anos. Estudei na escola básica, em Ribeirãozinho. Depois fiz o ensino médio, todo o ensino médio já no seminário menor. Então, eu entrei com 14 anos. Hoje já não acessa, dificilmente se acolhe com essa idade, ao menos na nossa Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga. Mas antes era comum acolher no início do ensino médio. Que legal, isso é muito bom.
né? Hoje só a partir dos 18 que se entra, e esses jovens eles sentem um chamado muito cedo. Só que é uma caminhada bem longa, né, até os 18 anos. E isso faz toda a diferença de um acompanhamento com esses jovens até entrar no seminário, né? Então a igreja faz esse papel de acolher e de acompanhar esses jovens. É lindo isso, né? Porque até chegar aos 18 é uma longa caminhada. Eu tenho jovens que falam, se eu pudesse eu entrava hoje mesmo, mas não tem idade. Então você precisa estar acompanhando eles, né? E a família deles também, porque a família é um ponto que, quando você fala que vai querer ser sacerdote sem se chamar, muitas famílias não aceitam, né? Poucas famílias que estão na caminhada, né? Então é muito bonita essa caminhada, muito linda a sua trajetória, né, padre? Padre, houve algum momento marcante que confirmou esse chamado? Olha, eu não diria um momento, mas vários momentos. Desde a acolhida da comunidade, os momentos intensos na oração, na participação da missa, mesmo ali durante os estudos, na caminhada pastoral junto à comunidade. Então, no período de seminário, nós fazemos pastoral, estamos juntos com a comunidade, visitando, acompanhando então as pastorais e movimentos. Todos esses foram momentos marcantes, posso dizer assim, que foram confirmando para mim o chamado de Deus na minha vida para o ministério sacerdotal. Sim. E quais foram os maiores desafios nessa caminhada vocacional que o senhor teve? É que o senhor sentiu aos 12, isso? Aos 14 anos. E aos 14 já ingressou num seminário, né? Os desafios, eles existem, né? De fato, as coisas de Deus não são fáceis, mas Deus nos dá força, sabedoria, o discernimento, a fortaleza para vivermos o chamado que Ele nos dá. Os desafios no início, né? A gente fica mais apegado à família, então você faz esse momento de decisão também. Claro que não quer dizer abandonar a nossa família, mas, né? Claro, isso é distante, isso é no seminário, a nova realidade, então a adaptação. E depois, todas as situações que é próprio daquilo da vivência num período de seminário, por exemplo. Mas o que eu posso dizer é que, né? Os desafios, eles existem, mas eles vão sendo superados conforme a gente, vai intensificando a oração, vai se adentrando a tudo aquilo que a vida no seminário, ela de fato vai nos propondo. E hoje no ministério sacerdotal, tenho desafios? Tenho, com certeza. Mas estar junto à comunidade, com apoio, com alegria, com a acolhida da comunidade, e Jesus, nosso Senhor, nos diz assim que, receberemos 100 vezes mais. Eu vejo isso na vivência da comunidade. A gente, de fato, recebe 100 vezes mais. O amor, o carinho, a convivência com os nossos irmãos no presbitério também, com os irmãos presbíteros, a convivência, fraterna com o bispo, com os irmãos, padres, sacerdotes. Isso tudo nos ajuda também a lidar com os desafios. Padre, a nossa vida também, para se manter, quem está aí sentindo esse chamado, e ainda está discernindo, é a vida de oração. É uma vida de oração, Porque automaticamente, quando você diz sim a Deus, o inimigo vem tentando, para que a pessoa não atenda ao chamado de Deus, Então, a vida de oração é a chave para se manter, certo? Com certeza, ela é a chave porque, antes de tudo, é a intimidade com Deus, É o quê? Para buscar uma vida de santidade, para buscar uma vida de doação, uma vida de entrega total, exige muita oração, Até mesmo porque senão a gente cai num ativismo, numa rotina. Isso na vida sacerdotal a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, para não cair na rotina e de repente não virar algo tão puramente uma ideia de uma profissão. Não é uma profissão, é uma vocação, é chamado. E daqui a oração entra, primeiro como intimidade com Jesus, também entra como fortaleza, como proteção, como escudo na nossa vida. Então, na fortaleza, na oração, a gente tem esse alento necessário, as forças espirituais necessárias para continuar a missão dentro do sacerdócio. Então, acho bonito também quando vem alguém da comunidade e diz assim, padre,
estou rezando por ti, estive rezando pelo Senhor. E isso nos fortalece muito. Tanto que é algo muito bonito que a comunidade faz, é rezar por nós sacerdotes na nossa missão presbiteral. Isso. Que conselho o senhor daria aos jovens que hoje sentem, né, esse chamado, né, para a vida sacerdotal? O que eles podem esperar? Quem que eles devem procurar? Uma direção espiritual, né, para ir discernindo esse chamado. A primeira coisa que eu oriento para quem sente o chamado à vida sacerdotal, né? E que bom poder falar, então, do chamado justamente agora no mês de agosto, que é o mês vocacional. Primeira questão que eu coloco é, né, deixar que o Espírito Santo fale em si, né? Docilidade ao chamado. Já não falar assim, não, isso não é para mim, meio com medo. A primeira questão é rezar, se sentir o chamado, colocar em oração. Depois procurar o sacerdote na paróquia, procurar a equipe do SAV, Serviço de Animação Vocacional, que vai poder então estar acompanhando para que vá acontecendo esse discernimento que você dizia no início, né? Sim. Aqui do nosso colóquio. Você diz assim, a importância do SAV enquanto aquele que vai ajudando também no acompanhamento vocacional. Então, você sentiu o chamado? Oração, coragem, né? Determinação. E o que eu posso dizer para você é o quê, né? Se permita fazer essa experiência. O verbo permitir. Se permita fazer a experiência. Isso tudo fortalece muito. Quando eu permito, então eu vou, né? Me deixando conduzir dentro do processo do discernimento vocacional. Ter paciência, porque é um processo, é uma caminhada. Tudo isso é muito importante mesmo. Então, procurar, né? Vai no padre, fala assim, olha, eu estou sentindo... vai na equipe do SAB, Serviço de Animação Vocacional, e diga assim, olha, eu estou sentindo, né, no meu coração, estou sentindo assim, o chamado de Deus à vida sacerdotal. Converse, dialogue e as orientações serão dadas. Uma vocação acertada é uma vocação feliz. Hoje o senhor é feliz na sua vocação. Graças a Deus. Não consigo me ver não sendo padre, porque sinto, né, a cada dia que passa, sinto mais ainda que esse é o chamado, essa é a missão que Deus me confiou, esse é o projeto de Deus na minha vida. Viver, né, então, o ministério presbiteral, uma vida de doação à igreja, aos irmãos, por amor a Jesus. Que lindo. Padre, agora esse mês nós vamos entrar com o SAV e a escuta do SAV, né? O plantão SAV. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse plantão, porque às vezes as pessoas não estão entendendo o que é o plantão, né? Do SAV. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para eles. Então, a ideia do plantão do SAV, ele acontecerá nas tardes das sextas-feiras, aqui na Paróquia São Cristóvão, em Campo Verde, justamente com o objetivo de poder auxiliar você, querido jovem, você, querida jovem, que tem sentido, né, o chamado para a vida sacerdotal e para a vida religiosa. Então, o objetivo do plantão do SAV é te orientar, é te ajudar nesse processo, te ajudar a amadurecer esse chamado que você está sentindo no coração, né, para ser um sacerdote, ou para ser um religioso ou uma religiosa. Então, esse será o objetivo do plantão do SAV. Que às vezes nós temos tantos jovens que sente o chamado, mas fica perdido, não sabe a quem recorrer, não sabe aonde ir. E então esse será o objetivo do plantão do SAV, poder auxiliar você, querido jovem, que sente o chamado, né, à vida sacerdotal e religiosa. E nós do SAV estaremos lá para escutar você, jovem, e nós faremos essa ponte até o padre ou até as irmãs, né, para ter uma direção espiritual e para ter esse acompanhamento até essa caminhada aí ao seminário ou a um convento, né, padre? O nosso plantão aqui nosso Pod SAV agradece a presença do padre. Foi muito bom saber um pouquinho mais do nosso pároco e que Deus abençoe, padre. Conte com as nossas orações pela sua missão, sua vocação, sua vida
E o Sabe agradece todo o apoio que tem dado a nós. Amém. Se o senhor quiser deixar, né, alguma mensagem aí para a comunidade. A mensagem nesse mês vocacional, cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, é que possam viver cada vez mais com autenticidade, com vida de oração, com santidade, o chamado que Deus lhe confiou, seja para a vida sacerdotal, religiosa, familiar e para a missão tua também como leigo e leigo inserido nas pastorais e movimentos da igreja. Então, que Deus abençoe o nosso SAVE, que tem feito esse trabalho tão lindo em prol das vocações, que venha, né? Deixa o Espírito Santo falar em ti, se permita fazer essa experiência. Se você tem sentido de forma especial o chamado para a vida sacerdotal e religiosa, Deus os abençoe. E agradecemos a todos que nos acompanharam, Deus abençoe e até a próxima.